Oi, turma, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre matemática e sobre o sistema de numeração decimal. Bom, eu já deixei algumas coisas esquematizadas para ficar mais fácil na hora de explicar e o vídeo não ficar tão longo. Então, a gente vai trabalhar sobre os conceitos de unidade, dezenas e centenas. Iniciando aqui, a gente tem de 0 a 9 escrito no nosso papel. Cada número desse, o 1, o 2, o 3, o 4, o 0, o 6, 7, 8, 9, eles vão significar como uma unidade. Como o nome já próprio sugere, é único, de 1. Então, cada elemento vai ser uma unidade. Mas quando eu coloco aqui, faço esse círculo e coloco 10 pontinhos dentro desse círculo. Aqui a gente sabe que cada ponto desse é uma unidade. Mas quando tem 10 pontinhos nesse círculo, a gente chama como dezena. Como o nome próprio sugere, são 10 unidades que fazem uma única dezena. Mas, eu juntando, cada círculo desse tem 10. Aqui eu tenho uma dezena, 2 dezenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu coloco 10 dezenas, eu tenho uma centena. Mas por que eu tenho uma centena? Porque em cada círculo desse eu tenho uma dezena, ou seja, 10 unidades. Se eu tenho 10 círculos com 10 unidades, eu tenho 100 unidades, o que significa que eu tenho uma centena, que o próprio nome sugere como 100 unidades. Mas vocês podem me perguntarem, mas professora, é só isso? Não, não acabou por aqui. Grupos de 1, 10 e 100 unidades, elas formam uma ordem, que é centena, dezena e unidade. E cada ordem forma uma classe. Como a gente pode ver aqui, temos as classes dos milhões, dos milhares e das unidades simples. Essas siglas que vocês estão vendo é justamente unidade, dezena e centena. E cada classe dessa vai ter unidade, dezena e centena. E a gente pode ver que, geralmente, a gente vai contar de trás para frente. Se eu falar que vou colocar 378. Vamos botar aqui, ó. Se eu pedir para vocês me disser qual é a classe e quantas ordens tem. Olhando aqui nessa tabela, eu estou vendo que ela está se encaixando em classes, estou vendo em unidades simples. Então, vou saber que 378 possui uma classe, e as ordens, quantas tem? Vou olhar aqui nas ordens, aí vou ver que ele está ocupando 3 espaços, da unidade, dezena e centena. Então, eu vou saber que ela possui 3 ordens. Mas se eu for colocar outro número maior, vamos botar aqui 28.140. Já vemos aqui que o número é bem maior. Se eu for olhar nas classes, eu vou ver que esse número aqui, ela está ocupando 2 classes, que é as classes dos milhares e das unidades simples. E se eu for contar as ordens, vamos ver. Aqui nós vemos que 28.140 está ocupando 5 espaços, ou seja, ela possui 2 classes e
5 ordens. Oi, gente. Agora, dando prosseguimento à nossa aula de ciências, vamos começar a estudar sobre a classificação ou nomes das plantas. Não sei se vocês já perceberam, mas tem plantas que são bem maiores, outras menores, outras que têm um tronco bem grosso e tem outras que têm um tronco bem fininho. E por causa disso, há classificações para determinadas plantas. Bom, existem milhões de plantas e diferentes espécies, mas uma ou outra vai se classificar nesses nomes que eu trouxe agora para a gente estudar um pouco. A primeira delas é a vegetação rasteira. Como o nome já próprio sugere, ela é um tipo de planta que ela vai crescer para os lados. Ela não tem força para crescer para cima porque o caule dela é muito maleável. Então, podemos comparar a ele como um pedaço de pano. E um pano não consegue ficar para cima. Quando a gente coloca eles assim, segura, ele vai cair para o lado. É o mesmo caso dessa vegetação. Por exemplo, temos aqui o capim, temos aqui aquela vegetação típica de praia, que ela toma conta toda daquela faixa de areia. Onde tiver espaço é onde ela está crescendo. E por último, nós temos a nossa melancia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de verem um pé de melancia, mas ela vai se alastando para todos os lados que tiver. E é o mesmo caso também do pé de girimum, se vocês já viram. Então, essas plantas, elas se classificam na vegetação rasteira. Em seguinte, temos as nossas herbáceas. Elas vai ser bastante diferente da anterior. Aqui a gente vai ter já um porte de planta que ela vai ir crescer para cima. O tronco dela, ela não é lenhosa. O que isso quer dizer? Que ela não tem um tronco firme e rígido como o tronco do pé de caju. Ela tem um tronco muito específico, por exemplo, do coentro, que é um bom exemplo. Também temos a hortelã, temos aquele capim-santo e temos essas flores que são bem características daqui, que são, se não me engano, a gente chama de beneditas. E vocês podem perceber que o caule delas, de todas as plantas, são bem molezinhos. Não é mole ao ponto de cair para o lado, mas ela não tem tanta rigidez. E também são plantas de pequeno porte, antes que eu esqueça de falar. E em seguida temos a epífitas. Essas plantas aqui, elas são, como posso falar, não tem tantas plantas que fazem parte dessa classificação, porque essas plantas aqui, elas precisam de outras plantas para poder sobreviver. Temos o caso das orquídeas, que é uma flor que ela precisa de estar em um galho de uma árvore. Temos a bromélia, que está logo abaixo dela também, que é esse que está com os galhos de árvore bem no alto. E depois nós temos a samambaia. A samambaia, ela consegue sobreviver sem exatamente uma árvore, mas ela precisa estar pendurada para poder crescer e as suas folhas cair para o lado. E aqui nós temos nossos arbustos. Aqui a planta já vai ganhar um porte bem mais maior. Como vocês podem ver, aqui nós temos um pé de hibisco, que é uma flor. Creio que vocês já tenham visto aí na sua casa, ou de algum vizinho, do amigo. E temos um pé de romã. Essas aqui também entram os pés de frutas. Tem pé de frutas que não cresce tanto assim, mas tem outros que, né, são extremamente grandes. Então, o arbusto ele vai ser muito parecido com as árvores, que eu vou mostrar depois, porque elas têm esse tronco lenhoso, bem firme e rígido. Elas também crescem, tem alguns que ficam bem maiores que a gente, mais ou menos 1,65 m, e elas têm essas folhas mais, como posso falar, espessas. Elas são as folhinhas mais duras, ao contrário das outras. E por fim nós temos as nossas árvores, que é essas que a gente já conhece, que são extremamente enormes.
tipo assim, ultrapassa a base de 5, 6, 7 e outro 8 metros. Então, essa aqui nós entra o pé da mangueira, temos o ipê ou o angico, que é esse colorido que vocês estão vendo, que são árvores de grande porte. Elas ficam extremamente grandes e algumas delas se entram aqui também no caso das frutíferas, que temos as mangas, temos cajus, temos oliveira e entre outras. Essa aqui abrange uma grande assim leque de plantas. E aqui a gente conclui a nossa aula de ciência e desejo boa atividade para todos e estou aguardando para corrigi-las.